Olá! Seja bem-vindo a mais uma ação do Programa Intensivo de Formação de Professores. Eu sou Rosilei Cardoso Moreira, professora formadora do CEPAM, e hoje nós trouxemos uma roda de conversa que vai tratar das transformações digitais do professor, da educação, limites e possibilidades. Para isso, nós trouxemos hoje alguns renomes da educação do Amazonas. Entre eles, nós trouxemos a professora Estrela Vinente. A professora Estrela já é uma entusiasta do uso das tecnologias na educação há bastante tempo no Amazonas e vai falar um pouquinho para a gente sobre o uso das tecnologias na educação e mais um pouquinho também sobre os tutoriais que a gente preparou ao longo desse período de pandemia. Seja bem-vinda, professora Estrela. Obrigada, professores que nos assistem. Obrigada, professores que compõem essa roda de conversa hoje aqui conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo nesse momento que a nossa sociedade vem sofrendo um diferencial, né, que estamos vivendo um momento diferente. Então, o nosso Centro de Formação, Padre José Anchieta, tem provido os professores com alguns tutoriais sobre os aplicativos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Obrigada a todos. Obrigada, Estrela. E também trouxemos a professora Evana Arce, que é professora formada em letras e língua estrangeira, inglês, e também é uma professora Google Innovator, que já trabalha há bastante tempo com o Google Classroom, os aplicativos do G Suite, e vem também compartilhar conosco as suas experiências a respeito do Google Classroom e como trabalhar isso com alguma metodologia de ensino, no caso do ensino híbrido, da sala de aula invertida. Seja bem-vinda, professora Evana Arce. Obrigada, Rose. Obrigada, professores que estão aqui nos acompanhando. Obrigada pela presença de vocês. Esperamos contribuir muito para esse momento de vocês, para dar um up aí nas ideias, na criatividade, para vocês trabalharem com os alunos de vocês. Obrigada, Evana. E valorizando sempre o professor da escola, hoje nós trouxemos um professor da sala de aula, um professor que é da rede, trabalha na escola Solon de Lucena, trabalha na escola Arthur Vigílio, professor que é mestre em matemática, o professor Arthur Silva Lopes, que passou por esse processo, está passando, na verdade, por esse processo de transformação digital, passando de um professor analógico para um professor digital, o professor Arthur Lopes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professora Rosa, obrigado, colegas. Obrigado, professores que estão nos assistindo também. Eu quero aqui compartilhar um pouco, espero que ajude também, passar um pouco dessa experiência do que nós vivenciamos e o pouco que eu aprendi a utilizar as tecnologias. Obrigada, Arthur. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Encontro das Águas, canal 2.5. Também aqueles que estão nos acompanhando pelo canal Aula em Casa Amazonas no YouTube, todos os nossos colegas professores, pedagogos e demais profissionais da educação que nos acompanham também pelo app Aula em Casa. Sejam todos bem-vindos a essa nossa ação do Programa Intensivo de Formação. Então, professora Estrela, fale um pouco para nós como foi esse período de pandemia, quando o CEPAM começou a trabalhar com aplicativos, com um tutorial, na verdade, de aplicativos, para dar aos professores alguns subsídios para que eles trabalhassem nesse período remoto, para que eles utilizassem um pouco mais da tecnologia, de softwares, de ferramentas. Então, Rose, quando tudo parou no nosso estado, a nossa secretaria parou, as escolas pararam, nós que somos formadores do Centro de Formação Padre José Anchieta, fomos convocados pela nossa direção para preparar materiais, para divulgar, para ajudar os professores neste retorno agora, que eles vivenciam esse ensino remoto, né? Esse ensino híbrido, né? Então, durante esse período em que tudo estava parado, nós estávamos preparando os materiais, elaborando tutoriais,
gravando tutoriais, e a cada 15 dias nós estamos divulgando um tutorial que nós gravamos sobre os aplicativos do G Suite. O G Suite é um pacote que contém o nosso e-mail institucional, que é uma iniciativa da nossa secretaria, que todos os professores da Secretaria de Educação possuem. Então, esse pacote do G Suite compõe o nosso e-mail, ele possui inúmeros aplicativos, tais como o Google Sala de Aula, que tem sido assim um aplicativo que tem ajudado bastante os professores para interagir com seus alunos nesse momento de trabalho remoto, de distanciamento. Também, ainda dentro do G Suite, ele é um mundo, Rose, de tantos aplicativos que tem e que você pode utilizar a favor da educação, que você pode utilizar para compartilhar material, para trabalhar material com seus alunos. Então, nós temos o Google Educação, o Google Documentos, né? Trabalhamos o Google Apresentação, trabalhamos o Google Meet, né? Que tem sido uma ferramenta assim, muito boa para que os professores possam interagir com os alunos, para que os professores possam se reunir remotamente com aqueles alunos que não podem frequentar a sala de aula. Então, o professor pode preparar a sua aula, marcar encontro com esses alunos, atender esses alunos. E, assim, é uma infinidade de aplicativos que nós já trabalhamos também o WhatsApp, que não faz parte do nosso pacote do G Suite, mas é um aplicativo que todo mundo tem, todo mundo usa e que os professores têm utilizado bastante para se comunicar com os pais, com os alunos. E Rose, esse momento, a pandemia, ela trouxe um diferencial para a educação, né? Ela fez o professor que trabalhava a metodologia tradicional inovar, porque só utilizar o aplicativo não basta, né? Precisamos de uma metodologia, e hoje está muito em voga as metodologias ativas, né? E dentre essas metodologias, hoje, nós vamos estar aqui trabalhando com você, falando um pouco da sala de aula invertida, que é uma estratégia da metodologia ativa que casa muito bem com esses aplicativos do G Suite, que são aplicativos que trazem o diferencial de todos os outros, que é o trabalho colaborativo, que é o trabalho em que o professor pode, juntamente com o aluno, construir o material dele, trabalhar o aprendizado do aluno de forma diferenciada, acompanhar esse aprendizado e dar asas para esse aluno construir o seu conhecimento. Obrigada, Estrela. Eu quero só corrigir aqui que hoje nós estamos no canal 2.4 da TV Encontro das Águas, tá, gente? E o que a Estrela falou é isso mesmo. Esses tutoriais, eles se encontram aí na playlist do YouTube, do canal Aula em Casa Amazonas. E realmente, quer dizer então que, na verdade, só o tutorial em si, da forma de como usar ele, não é suficiente, não é isso, professora Evana? A gente precisa encontrar uma maneira, uma metodologia de encaixar isso para trabalhar na sala de aula. Além da ferramenta tecnológica, a gente precisa de uma metodologia em que possa abarcar todas essas ferramentas, não é isso? Exatamente, né? Não podemos ficar usando tecnologia por tecnologia, né? Tem que haver uma ênfase na metodologia. E como a Estrela mencionou, nós temos a sala de aula invertida, não é? Que está dentro do ensino híbrido, junto com esse pacote todo aí de metodologias ativas, né? Então, a sala de aula invertida, né? Para quem, se alguém nunca ouviu falar, o nome meio que já diz, já dá uma dica, né? Do que é uma sala de aula invertida. Acho que o que acontecia, o que tradicionalmente acontecia em sala, agora vai acontecer em casa. E o que acontecia em casa, tradicionalmente, agora vai acontecer em sala. Como assim, né? O professor pode previamente preparar um material, seja ele digital ou não, para o aluno se preparar em casa sobre aquele conteúdo e, quando chegar na sala,
o professor já vai trabalhar outras atividades, ele já não vai se preocupar mais tanto só na aula expositiva. Ficar naquela aula expositiva, né? Porque o aluno já estudou previamente o assunto em casa. Precisa ter todo um cuidado nesse sentido com planejamento. Requer um planejamento muito grande do professor, né? Mas depois é bem gratificante, porque depois ele vai ver que o trabalho em sala de aula vai fluir bem melhor. Vai ter um trabalhinho antes, mas que a gente já tem mesmo, né? A gente já prepara a aula de qualquer forma. Então é só preparar de uma maneira diferente, fazendo o aluno trabalhar mais, com isso ele fazendo com que ele seja o protagonista dessa aula, fazendo com que o processo de aprendizagem gire em torno do aluno, né, quase que 100% ali em cima do aluno. Então, ele precisa ter cuidado com a curadoria desse material que ele vai passar para o aluno, né? O que é a curadoria? É o professor ver e rever todo o material que vai ser passado para que ele tenha certeza de que será 100% pedagógico, que não há nada, digamos, errado ou impróprio ali, que o aluno não possa, não possa ter acesso, né? Por exemplo, se passa um vídeo no YouTube, se o aluno faz uma pesquisa qualquer no YouTube, digita lá, pode aparecer qualquer coisa do mundo inteiro que esteja um pouco relacionado com aquele assunto que ele colocou ali. Existe um canal no YouTube que é o YouTube Edu, e eu até aconselho que os professores, quando quiserem ver vídeo para os seus alunos, que eles sempre passem desse YouTube Edu. Por quê? Todo o material do YouTube Edu já é curado. Ele é curado, então a gente não tem com o que se preocupar, não vai ter nada impróprio ali para o aluno. Ele vai digitar ali e vai aparecer só assuntos, só vídeos pertinentes àquilo que ele digitou, voltados, obviamente, para a educação, tá? Então tem que ter muito cuidado com essa curadoria aí. O tipo de material que o professor pode passar para o aluno ver em casa previamente pode ser desde um texto simples, que o professor pesquisou antes e passou para os alunos, né? Pode ser material de dentro do Google Sala de Aula. Se o professor montou uma sala no Google Sala de Aula, se alguém ainda tem dúvida, pode procurar nossos tutoriais que estão no canal, tá no canal do YouTube Aula em Casa. Lá tem também todas as nossas formações, tem tutoriais lá, tá? Então, no Google Sala de Aula ele pode colocar esse material, tudo organizado lá, vídeos, documentos, o que for, áudios, para o aluno fazer essa pesquisa, esse trabalho em casa, do conteúdo que ele vai trabalhar na aula seguinte, né? Lembrando, obviamente, que se for o professor de matemática, por exemplo, né, ele vai dar, sei lá, geometria, ele pode passar um desses materiais antes para o aluno. Repetindo, pode ser um texto, pode ser um vídeo do YouTube Edu, né? Pode pedir para o aluno consultar a sala de aula, o Google Classroom, né? A sala de aula virtual que o professor previamente já tenha montado com o aluno. Pode ser um Padlet, né? É um outro aplicativo que nós vamos passar o tutorial dele aqui também. A professora Rose vai fazer o Padlet. Pode ser uma imagem animada, que é um recurso incrível também para trabalhar, a gente, em qualquer componente curricular. Nós vamos fazer um tutorial também, que é o aplicativo TeamLink, tá? Que trabalha com imagem animada, dá para fazer uma interdisciplinaridade incrível com essa ferramenta. Então, esses aí são exemplos de recursos que o professor pode passar para o aluno fazer essa sala de aula invertida. Material que o aluno pode estudar em casa, tá? Em sala de aula, quando o aluno... Ai, vou pedir um pouco de água, gente, por favor. Em sala de aula, quando o professor retornar com esse aluno, o que eu faço agora, né? O aluno já viu, lá vamos supor, né, a maioria dos alunos ou metade dos alunos, porque começa assim mesmo, tá, gente? No início, serão poucos alunos, vai ter aquele monte de aluno, né, que pode não ter feito o trabalho em casa, que era para ter estudado a matéria, o conteúdo, né, para o professor ser trabalhado em sala, vai acontecer no começo. Mas depois eles vão vendo, eu falo por experiência própria, até peguei aqui no microfone, eu falo por experiência própria, gente. Quando eu comecei a fazer sala de aula invertida,
com os meus alunos, no início eram poucos que tinham estudado material mesmo, vamos ser realistas. E aí, quando eu começava a fazer a atividade que eu tinha preparado para a sala, que eu vou já dar uns exemplos aqui para vocês, quando eu começava a preparar, aqueles se sentiam meio de fora, assim, porque eles não tinham estudado material em casa, né? Então, eles tinham que, na hora ali, estar se integrando, eles ficavam meio deslocados. Então, na aula seguinte, já eram mais alunos que eu puxava. E na outra aula já era massa que eles não queriam estar perdidos. Eu fazia uma atividade, as atividades feitas em sala são atividades dinâmicas, bem bacanas, que eles gostam de participar. Então, quando eles não viam um assunto em casa antes, eles não queriam ficar deslocados. Então, cada vez mais iam aparecendo mais alunos que conseguiam fazer esse trabalho sozinho em casa, tá? Então, o que pode ser feito em sala de aula, né? O professor pode trazer perguntas provocativas sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo, né? De repente fazer uma espécie de gincana, um debate, um quiz, né? Eu coloquei aqui, dinâmicas. Pode trabalhar cases também, né? Situações relacionadas a cada assunto. Isso serve para todos os componentes curriculares. Eu sou professora de língua... Aqui na sala, aqui nesse nosso bate-papo, tem 2 professoras de língua inglesa e 2 de matemática, né? São bem... né? E pode ser bem diferente. E pode ser feito com qualquer componente curricular, tá, gente? Qualquer componente curricular. Então, quanto mais atrativa for a atividade que você trouxer para debater aquele assunto que você nem fez a aula expositiva, que o aluno fez sozinho em casa, quanto mais atrativo for, mais o aluno vai querer participar. Mais você vai estar aguçando a curiosidade dele, vai estar ativando o protagonismo dele, a autonomia. Eu acho que a palavra da língua portuguesa que eu mais amo é autonomia. Então, acho que o aluno tem que ser autônomo, ele tem que conseguir fazer as coisas sozinho, né? E nós, professores, temos que incentivá-lo. Não estou em sala de aula, eu boto os meninos para fazer tudo. Vão lá, vão fazer, tu vai para o quadro, ande, explica isso aqui, faz o grupo, né? E eu fico ali, a gente fica monitorando, porque eles precisam de monitoramento e acompanhamento, né? Acompanhamento, obviamente, tem que ter, mas vamos deixar os alunos ser mais protagonistas, né? Para a gente descansar mais, digamos assim, só que não, né? Vamos deixar eles atuarem mais e serem o centro da atenção mesmo na sala de aula, né? Se falta mais alguma coisa eu falar para vocês. Com esse trabalho também fica bem fácil da gente notar a velocidade que cada aluno aprende e saber conhecer também a inteligência de cada um, né? A gente sabe que os alunos têm tipos de inteligências diferentes. Então, você identifica melhor, fica bem bacana, bem fácil para você fazer uma avaliação contínua individual de cada aluno. Você trabalha a individualidade de cada um, você fica vendo onde é que tem os pontos mais... os pontos positivos e negativos de cada aluno e para trabalhar melhor aquilo ali, com a ajuda, inclusive, dos alunos que se sobressaem mais naquela atividade, né? E traz, último tópico que eu coloquei aqui, sobre a sala de aula invertida, que traz muita dinamicidade para a sala, para a aula, né? A aula fica mais dinâmica. Então, só fechando, recapitulando, né? Eu passo o material, eu escolho o material que for, com tecnologia digital ou não, para o aluno fazer em casa sobre a aula expositiva. Eu não vou mais dar aula expositiva em sala. Em sala, eu já vou trabalhar aquele assunto que o aluno já viu em casa. E aí, aqui na sala, eu trabalho com atividades dinâmicas, projetos, enfim, debates, quizzes sobre aquele assunto. E essa é a sala de aula invertida, onde o Google Classroom tem um papel bem, bem, bem importante, porque você pode colocar o material do aluno todo ali. Se alguém quiser, todo mundo aqui conhece de sala de aula invertida aqui também, se alguém quiser colocar mais algum ponto que eu não tenha colocado, pode contribuir também. Tá bom, obrigada, Ivana. Lembrando que quem está nos assistindo aí pode colocar no chat aí alguma dúvida, alguma pergunta, tanto no YouTube quanto no app Aula em Casa. Mas é isso mesmo, quando a professora Ivana fala da sala invertida, invertem-se os papéis, não é isso? O professor e o aluno mudam os papéis. O aluno passa a ser um protagonista, o professor um mediador, mas muda um pouco os papéis. E essa mudança de papel, essa transformação do professor... nós trouxemos esse exemplo hoje aqui do professor Arthur, que passou por essa transformação, por essa mudança, e vai contar para a gente como é que foi, professor Arthur, toda essa transformação, passando de um professor analógico, não é isso, professor? Se considerava um professor analógico antes da pandemia? Em sala de aula, muito pouco. Dificilmente eu usava os aplicativos em sala.
já tinham conhecimento deles, mas a prática não era utilizada. Então, conte para nós como é que foi todo esse processo para o senhor na sua escola, como é que foi esse processo do ensino remoto e agora do ensino híbrido e as transformações pelo qual o senhor passou. E parece que o senhor construiu aí algumas mudanças, construiu um canal também. Conte para a gente como é que foi. Isso mesmo, Rose. Então, a gente foi pego de surpresa nesse momento, né, do ensino emergencial. Lá em março, sequer a ideia passava pela cabeça de eu utilizar os recursos tecnológicos, as ferramentas Google, ou até utilizar mensagem instantânea como o WhatsApp com os meus alunos. As atividades todas eram essencialmente ali presenciais. Avaliações objetivas, né, discursivas, trabalhos. Então era essa maneira que eu creio que até meus colegas que estão assistindo era a preferência de trabalho. E nesse momento nós tivemos que readaptar a nossa realidade, tivemos que readaptar também a maneira de fazer. E eu acabei me vendo ali colocado para ser utilizado essas ferramentas. Eu já tinha um conhecimento das ferramentas Google, Google Classroom, formulários Google, mas, como eu disse ainda há pouco, eu não usava em sala. E comecei a utilizar com os meus alunos, a princípio. Eu queria utilizar somente a sala de aula virtual do Google, mas devido às realidades, né, eu trabalho tanto no turno matutino, na Escola Solon de Lucena, com alunos do ensino médio, primeiro ano, e eu trabalho no noturno na Escola Arthur Virgílio, que fica lá no Santa Etelvina. E a realidade é diferente, a maneira de contato com eles é diferente. Então, os meus alunos do turno matutino da Escola Solon de Lucena, eles com certeza aderiram muito mais à sala de aula virtual. Até eu coloco esse fator importante pela idade deles. Então, como eles são mais jovens, eles têm mais acesso à tecnologia, sabem manipular melhor aplicativos de celular, eles conseguiram ali utilizar, baixar e fazer uma boa participação na sala de aula. Em média, em todo esse processo, porque ainda está acontecendo, eu tenho uma faixa de 35% a 40% dos meus alunos participando. Então, é um bom rendimento para aquele momento que a gente foi pego assim, de sopetão. Né? Você não teve o contato com o aluno, não teve como você construir com eles uma situação de, pessoal, vamos montar aqui uma sala, você cria um e-mail, não teve esse ensino para eles de usar o aplicativo. Então, tanto eles como nós também fomos pegos nessa situação. E eu achei uma boa aderência dos meus alunos do matutino. Já os alunos do noturno, eu insisti, eu acho que creio em um mês, eu insisti em utilizar a sala de aula virtual com eles. Mas eu senti que ali a aderência foi pouco. Então, acho que creio de 10% dos meus alunos. E eu me vi assim, na situação de utilizar o WhatsApp. Não é uma ferramenta, né, educacional, mas ela é a ferramenta que todos eles tinham acesso. Então, para a realidade dos meus alunos do noturno, foi essa a ferramenta útil. Então, ali eu poderia entrar em contato com eles, eu poderia pedir a frequência deles, observar se eles estavam assistindo às aulas no momento que eram televisionadas, e eles poderiam também me repassar as atividades que eram feitas via foto, e para eles ficava melhor assim. Nesse momento que a gente começou a usar o WhatsApp, também teve o problema de eu enviar material para eles, porque ele é limitado. Né? Você tem ali uma faixa que você pode enviar de arquivos. E eu me vi na situação de eu aprender ali a editar e a mexer, a gravar as minhas videoaulas, que era uma coisa que sequer passava pela minha cabeça eu fazer isso. Eu gravar uma videoaula, eu chegar e preparar um material, todo esse processo de você fazer ali, você ser o seu próprio diretor, de você selecionar o material, de você colocar um roteiro, de você se gravar ali mesmo e mandar essa aula para os alunos. Então eu não passava na minha cabeça para um momento normal. E nesse momento emergencial eu me vi nessa necessidade, porque os meus alunos, muitas vezes os alunos do noturno, no início do processo do aula em casa, as aulas elas aconteciam às vezes 2 vezes por semana, e à noite eu ministro a disciplina de física. E nesse momento eles chegavam, professor, eu cheguei do trabalho, a aula já passou, então como é que eu vou fazer para eu conseguir assistir? E eu pegava esse material que ficava disponibilizado, eu montava uma videoaula mais curta, onde eu pudesse entrar na faixa
que eu posso compartilhar desse material no WhatsApp e enviava para eles. E nesse momento, assim, eu comecei a gostar desse processo. Era uma coisa que não passava na minha cabeça eu fazer isso. E isso me impulsionou até eu, como você citou ainda há pouco, né, a criar um canal no YouTube para fazer algo não voltado às aulas, né? Não é voltado aos conteúdos que a gente está fazendo em sala, mas sim para uma coisa que eu já fazia, que eu gostava de fazer, e aqui eu posso citar que eu fiz isso já várias vezes na escola que eu trabalho pela manhã, lá no Solon, que é um preparatório. Quando chegava a época do CIS, do PSC, eu pedia licença ao gestor da escola para eu poder fazer aulas durante uma semana somente voltadas à resolução dessas provas. E eu peguei essa ideia e falei, não, por que eu não posso fazer isso no YouTube, disponibilizar para qualquer um? Poder botar isso aí para todos os alunos que agora a gente está nesse momento, todos os alunos das escolas pudessem acessar esse material sem custo. O vídeo está lá, a resolução, ele pode acessar e pronto. Aí foi a ideia, partiu, eu montei o canal, ele tem esse intuito, apenas de fazer a resolução dos processos seletivos, agora não só daqui, mas também nacional. Mas eu me vi imerso nesse momento assim, não, agora eu tenho que aprender a mexer com as tecnologias, eu tenho que utilizar isso daí. E eu fui procurando os tutoriais mesmo na internet, fui aprendendo, fui mexendo, conhecendo programas, adquirindo habilidades ali, e isso somou. Tanto que nesse momento agora, eu penso em estender isso em um cenário normal, onde os nossos alunos estejam todos em sala, não esteja mais pandemia, nada disso. Eu quero manter essa proposta que eu tenho mantido com eles nesse momento, de enviar material via Google Classroom, de gravar as aulas e poder disponibilizar para eles assistirem depois, né, para caso fique alguma dúvida dentro de sala, a gente sabe que o tempo é corrido, então deixar essa aula gravada ali para eles e eles poderem utilizar posteriormente. Muito bem, professor, exatamente. Então, o senhor aqui é um exemplo dessa transformação digital, né? Que levou, em primeiro momento, o professor Arthur levou isso para a sua sala, para os seus alunos, e depois acabou levando isso para a sua vida, montando um canal que está aí aberto. Qual é o seu canal mesmo, professor Arthur? Meu canal é o Exatalizando, tá? Só você digitar @exatalizando.oficial que você encontra ele no YouTube e no Instagram. Exatalizando com X, não é isso? Isso. De exatas. De exatas, porque o professor Arthur é daqueles professores que trabalham com matemática e física, apesar dele ser um professor mestre em matemática, ele trabalha com matemática e física, e eu achei interessante aqui na fala do professor Arthur essa diferença que ele notou entre uma escola e outra, e essa é uma realidade muito presente, que às vezes aquele material, aquele software que você prepara para uma turma não é adequado para outra, aquela ferramenta que você utilizou com o aluno às vezes não se adequa a outra. E outra coisa interessante é que quando você envia o material previamente para um aluno, e de uma certa forma o que o Aula em Casa fez durante todo o período do ensino remoto, de enviar o material para o aluno, era um pouco de sala de aula invertida, não é isso, Arthur? Ele enviou e depois, quando recebe o aluno novamente, você vai explorar com o aluno esses conceitos, você vai fazer exercícios, então você pode aproveitar melhor o tempo, não é isso, Arthur? Isso, justamente é a ideia da sala de aula invertida, né, que nós aplicamos. Eu mandava o vídeo com o conteúdo sendo ministrado, explicando o assunto, e isso está acontecendo agora, né? Nesse momento de ensino híbrido, o que eu faço é justamente enviar os vídeos para eles, agora também mandando o link dos próprios vídeos preparados pelo CMEAN, e nisso a gente vai para a sala de aula apenas para comentar e reforçar um pouco daquele conteúdo. Exatamente. Essa questão de você ter mais tempo em sala e esse tempo em sala ser mais aproveitado com o aluno é uma das vantagens da sala de aula invertida, porque você fica com mais tempo com o seu aluno, esse tempo do aluno com o professor para as aulas de matemática é muito importante, porque quando o aluno vai fazer o exercício de matemática, é o momento que ele mais precisa do apoio do professor, principalmente nas exatas como um todo, não é verdade? É quando surge a dúvida, é quando a dúvida se consolida, e aí ele tem a presença do professor para tirar a dúvida. Não é algo estranho
quando a gente recebe, por exemplo, nas reuniões de pais, aquele pai que vem e diz, ai, professora, eu, ao longo da minha carreira de professora de matemática, percebi muito isso. Eu consigo tirar as dúvidas dos meus filhos, mas não de matemática. Quando chega em matemática, eu não consigo. Então, a tarefa de matemática ficava um pouco mais complexa. Então, eu achei muito interessante, professora Estrela, na fala do professor Arthur, essa questão de a gente ter que usar aplicativos diferentes, softwares diferentes para realidades diferentes. Ele é o mesmo professor em duas escolas diferentes e ele não conseguiu usar o mesmo aplicativo, o mesmo software, a mesma ferramenta. Ele teve que usar ferramentas diferentes. Então, numa escola, ele não conseguiu fazer uso do Google Classroom, né? Ele teve que usar uma outra ferramenta, que foi o WhatsApp. Rose, o professor Arthur, ele é um caso bem clássico, né? Desse professor innovator, desse professor do momento de mudança. E ele representa muito uma fala do professor Nova, quando ele diz assim, as tecnologias, elas estão libertando os nossos professores daquela aula expositiva e dando liberdade a ele, para ele crescer, para ele explorar esse aluno, para ele levar esse aluno, ele conduzir este aluno a um outro caminho, ao caminho do, como disse a professora Evana, do protagonismo do seu processo de aprendizagem. Então, você vê, o professor, num primeiro momento, ele pensou usar o Classroom, que está aí para todos, mas, de repente, uma escola não consegue, e ele buscou novos caminhos. Isso é que é o interessante nesse momento, que nossos professores, não só o professor Arthur, mas você está vendo isso em todas as salas de aula, em todas as escolas. Esses dias nós estivemos nas escolas, e eu achei interessante depoimentos de professores que acharam que nunca iam trabalhar com tecnologia, e hoje ele está buscando esse mecanismo. Alguns têm buscado, estudado, pegam esse domínio sozinho, mas outros estão precisando de apoio, de ajuda da família, dos filhos, e estão progredindo, estão avançando nesse processo de aprender. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele é o aprender a aprender sempre, não é, professor? Outra também questão que é interessante, que as metodologias ativas, esse processo que nós estamos vivenciando hoje, ele retoma uma questão que deu em 1944, já propunha que a escola precisa formar aquele cidadão ativo, aquele aluno que é o aprender fazendo, que é o mão na massa, né? Então, defendia essa metodologia, trabalhou essa metodologia, e esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, ele traz isso à tona. Então, agora, nós, professores, precisamos nos inovar, né? Precisamos nos libertar da aula expositiva, sair desse caminho da aula expositiva e avançar nas tecnologias e trabalhar aquilo que a professora Evana falou, tornar o nosso aluno autônomo, dono do seu aprendizado, explorar isso. Então, no primeiro momento, você tem a sala de aula, o Google Sala de Aula, para expor o teu material lá, para passar. E o professor Mohan, ele fala uma coisa que é interessante. A professora Evana falou, o teu material, ele pode ir para o aluno em formato de um texto, ele pode ir em formato de um vídeo, ele pode ir em formato de uma imagem, ele pode ir em formato de um link da internet. E o professor Mohan, ele defende uma teoria que eu concordo plenamente, que nossos alunos eles são high-tech, eles são tecnológicos, eles estão com a tecnologia na mão o tempo todo. E cabe a nós, professores, orientar como utilizar isso a nosso favor na sala de aula, com os nossos conteúdos da disciplina, como está fazendo o professor Arthur, pegar esses alunos e dizer, olha, agora vamos usar o nosso WhatsApp para ler. E o professor Mohan defende a teoria de que, se os nossos alunos gostam tanto de tecnologia, vivenciam isso no dia a dia, por que esses conteúdos que nós mandamos para eles não são conteúdos tecnológicos, de tecnologias digitais, né? Por exemplo, o professor Arthur, ele se inovou quando ele chega e grava os seus vídeos. Agora,
Por que mandar um texto? Por que escrever um texto se eu posso gravar um vídeo? Né? E nós temos tecnologia para isso. O professor provavelmente usou software mais sofisticado. Mas, gente, hoje, uma dica para vocês. O Google Meet, ele é um aplicativo que você pode gravar a sua aula lá. Abra uma videoaula só para você e faça a gravação do seu material. Terminou esse material que você gravou, ele vai para o seu e-mail, você pega dali e posta para os seus alunos. Pode mandar para eles através do Google Classroom ou pode mandar para eles como faz o professor, onde os alunos não tiveram uma boa aceitação, um bom domínio do Google Classroom, pelo WhatsApp. Só lembrando, para mandar pelo WhatsApp, né, professor, o vídeo não pode ser muito longo, né? São 15 megas, desculpa interromper, são 15 megas. Que o WhatsApp recebe, né? Então, nós temos que aprender também essas questões. E hoje, sabe, esse pacote Google que está voltado para a educação, ele tem inovado cada dia mais, né? Nós temos, assim, o que é interessante, nesses últimos dias, a Google fez umas mudanças no Meet, né? Trazendo novas tecnologias para dentro dele. Por exemplo, nós agora, nesse período da pandemia, o Google Classroom ficou linkado ao Google Meet. O professor já nem precisa sair da sua sala para marcar a sua videoaula com os alunos, ele já faz por lá. Quando você está no Meet agora, antes o Meet só permitia que você visse poucas pessoas, hoje você pode expandir a tua tela e ver o rostinho dos teus alunos, colocar todo mundo junto ali, até 49 alunos ali, 49 carinhas, para você visualizar, para você conversar. Então, gente, é muita coisa que está acontecendo, muita mudança que as tecnologias estão trazendo e que você pode aplicar na sua sala de aula. Agora, lembrando, né, professor Arthur, e o senhor vai confirmar comigo, professora Evana também, professora Rose, nós precisamos, claro que não é novidade, nós estamos trabalhando mais agora, né? Porque, além de nos preparar, precisamos preparar o nosso material, né? Essa sala de aula invertida, ela requer o quê? Como disse a professora, o planejamento, né? O planejamento, a preparação de material que vai ser mandado para esse aluno. O que faz esse aluno antes da aula? Ele estuda esse material. Durante a aula, o que fazem professores e alunos? Eles trabalham juntos, eles exploram o conteúdo que o aluno estudou, que o professor passou para que ele estudasse, e ali é uma troca de experiências. O que é legal que a sala de aula invertida traz é esse momento de troca de experiências. A aula ela não precisa mais ficar centrada no professor, o professor não precisa mais se utilizar daquele momento de ficar expondo o seu conteúdo. Agora ele pode explorar junto com os alunos. Também nós temos, hoje nós não vamos falar sobre isso, professora Rose, mas podemos trazer aqui em um outro momento a estratégia de rotação por estações, né, que o professor também pode utilizar na sala de aula. Então, nessa metodologia ativa, o professor pode usar várias estratégias para trabalhar esses alunos, como disse a professora Evana, os que leram o material, que dominaram, aqueles que foram um pouco mais além do que ela pediu e aqueles que não fizeram nada, não leram, não tiveram oportunidade de acessar esse material. Como trabalhar esses alunos? É possível trabalhar? É possível. E eu pergunto, é possível trabalhar isso virtualmente? Como faço para ter acesso aos serviços do Google Suite? Professora Evana, que é a nossa Google Innovator, pode responder? Olha só, é o Alexandro, é? É Alexandro. Alexandro, obrigada pela pergunta, pela participação. Na verdade, basta você acessar o seu e-mail, o seu Gmail, que é o e-mail da Google, né? Então, o G Suite, na verdade, ele era aquele Google for Education, aquele pacote Google for Education. Então, respondendo a pergunta, é só acessar o seu Gmail. Precisa ter Gmail. Se não tem Gmail, pode criar um, tá? Pode criar um Gmail. E quando você entra, tem várias maneiras de entrar, mas assim, se você entrar no seu e-mail, né, lá no canto superior direito vai ter uns 9 pontinhos, 3, 6, 9, assim, quando você clica lá aparece uma cascata de
de aplicativos, tá? E eles são, muitos do pacote do G Suite estão ali, tá bom? Professora, eu gostaria só de complementar por aqui favor. a professora Evana, professor, o senhor que é nosso professor da rede, peça o seu e-mail institucional, tá? Por quê? Porque esses aplicativos no nosso e-mail institucional, eles estão com todas as suas habilidades full. Então, você pode explorar, ele tem recursos que você não consegue fazer com o e-mail particular, né? Porque parece-me, se o professor Arthur pode me ajudar, parece-me que no e-mail particular nós só temos 15 megas para armazenamento e essas questões. Mas no nosso e-mail institucional, fazendo propaganda da nossa secretaria, claro, né, do que a nossa secretaria prover para nós temos o nosso limite dentro do e-mail é full. Então, você pode ter 200 turmas dentro do teu, ou mais, dentro do teu drive, né? Dentro do teu sala de aula. E, por exemplo, no Meet, você pode fazer uma videoconferência para 250 pessoas, o que você não vai conseguir fazer com o teu e-mail particular. Ou talvez gravar a tua videoconferência também no e-mail particular, você não vai conseguir fazer isso. Agora sim, claro que nós temos tudo isso dentro do nosso e-mail, então é muito interessante, gente, vocês tomarem posse e utilizarem o nosso e-mail institucional. A secretaria tem e-mail institucional para todos os professores. E se eu não estiver equivocada, a professora Rose pode me ajudar, parece-me que nós também temos o e-mail institucional para os alunos, não é isso, professora Rose? Porque o que acontece? Se você for usar o e-mail institucional com alguém que não faz parte do nosso aplicativo, do nosso domínio, seduc.net, o que vai acontecer? Para que ele tenha acesso por exemplo, um Google Documento, um Google Apresentação, ou um vídeo que você tem no seu Drive, que você quer divulgar com o aluno, você precisa fazer o que a gente já ensinou nos aplicativos, abrir esse acesso. Aí você precisa tornar isso público para todo mundo que encontrar esse link na rede, na web, acessar. Mas se você e o aluno, viu, professor Arthur, os alunos, é só pedir aqui da nossa equipe do GESIM, que eles providenciam essa questão do e-mail institucional do aluno. E aí, se está tudo dentro do nosso domínio, não tem trava. Não tem trava e você pode explorar à vontade os aplicativos. Olha, nós temos aplicativos, nós temos o Google Earth, que nós vamos fazer um tutorial sobre ele, que você pode navegar com os alunos, você pode entrar em parques institucionais e verificar ao vivo o que está acontecendo ali. Você pode fazer tour dentro das cidades. Então, gente, pensa num material que é maravilhoso para o professor de geografia. Eu fico imaginando o professor de geografia trabalhando isso com os seus alunos. Nós também vamos trabalhar o Articulture, que é um outro aplicativo que está dentro do nosso domínio aqui, disponível para nós professores, e que o professor de artes pode explorar, o professor de língua portuguesa também, né, que eu também ministro língua portuguesa, então você pode entrar nos museus e você pode explorar a arte de um artista, você pode criar a tua própria galeria de arte, ainda pode compartilhar com os teus colegas, teus amigos, a tua família inteira. Então, gente, que coisa maravilhosa que hoje nós temos, né? Como disse a professora Rosa, eu sou entusiasta, então eu vou parando por aqui. É isso mesmo. Ivana, quer complementar a respeito do e-mail dos alunos, Ivana? Só recapitular aqui o que a Estrela falou, né? Como eu disse para vocês, a partir de qualquer Gmail vocês podem criar, sim, tanto o aluno quanto o professor. Porém, tem isso, ela colocou muito bem colocado, o limite, né? A Seduc, a secretaria aqui, criou um e-mail para os professores, é aquele @pro, alguma pro AM. Seduc.net agora. Não, todo mundo? Os professores também? Seduc.net. Ah, tá, gente. É que eu estou chegando agora de uma licença maternidade, tá? Então eu não estava sabendo dessa novidade aí. Então todo mundo agora é seduc.net. Olha que legal, ficou menor, ficou mais curtinho, era bem grandão. Então, nesse domínio aí, então se o professor criar nesse domínio do seduc.net, o dos alunos também tem que ser e-mail institucional. E aí, como foi falado aqui, o professor tem que entrar em contato aí
com o gestor, com alguém, para falar com a Gezinha aqui na Seduc para liberar o e-mail dos alunos. É bem bacana porque o acesso é ilimitado, tá? Se quiserem fazer no Gmail, né, por ser mais prático, talvez está mais acessível a vocês, também pode. Todo mundo tem que ser Gmail, tem que ser com o mesmo domínio. Se o professor fizer Gmail, todo mundo faz Gmail. Porém, como foi falado, o acesso é mais limitado, tem o armazenamento, né, e outros recursos, tá? Com o e-mail, com o Seduc.net, vocês têm os recursos mais ilimitados, tem mais espaço, é bem melhor, tá bom? Nós temos aqui tem uma pergunta, mas antes eu queria só fazer aquele elogio que a gente recebeu um elogio aqui na tela. Pode colocar aí, por favor, para o professor Arthur Eliabe Souza. Trabalho brilhante, professor, seu compromisso faz toda a diferença. E nós sabemos que nós temos aí na rede, nós temos trabalhos maravilhosos de professores e nós queremos sim compartilhar, trazer, vocês podem entrar em contato conosco aqui da GEFO, aí pelo chat também, entrar em contato conosco, porque nós queremos sim compartilhar esses trabalhos de vocês, professores, nossos colegas que estão aí no chão de escola, e a gente está aí garimpando para saber quem é que está fazendo a diferença nesse momento especial, complexo que nós estamos vivendo. Temos uma outra perguntinha aqui, que é da Cristinide. Seria, então, necessário solicitar um e-mail para cada aluno? Na verdade, esse e-mail ele já existe. Ele já existe. Todos os alunos da rede, foi criado até alguns anos atrás, talvez alunos novos ainda não tenham, mas ele já existe, só precisa ser, digamos assim, ativado. Então, para isso, precisa entrar em contato com a Gezinha aqui na Seduc. Né? É isso mesmo. E eu queria também complementar, quando a gente estava falando de sala de aula invertida, eu gostaria de complementar que quando nós falamos em transformação digital, nós pensamos que essa questão digital, ela pode ser online, mas ela também pode ser offline. Nós temos trabalhos maravilhosos aí no interior, de colegas nossos que estão enviando material, fazendo uma espécie de sala invertida, estão conseguindo enviar material de forma física para os seus alunos, para aqueles locais onde eles não estão conseguindo ter acesso a videoaulas ou algum outro tipo de conectividade. Então, mesmo sem conexão, mesmo offline, eles fazem esse trabalho que, de uma certa forma, se aproxima um pouco dessa situação que o professor Arthur fez aqui. São duas realidades diferentes. E nós, que vivemos nesse estado continental, vamos assim dizer, nós temos essa situação de precisar nos adaptarmos. Enfim, tem a professora Carla. Deixa eu ver. O Estado já deveria ter feito uma parceria para liberar sinal para todos os alunos e professores. Tecnologia tem, mas como fazer com os alunos que não têm acesso? Interessante. Vamos falar aí de um programa que nós conhecemos muito bem, né, professores? Deixa a professora Estrela fala um pouquinho desse programa e depois a gente vai voltar aqui com o professor Arthur. Tá bom. Então, professora Carla, né? Carla. A pergunta é bem pertinente, né? Nós viemos aqui falar de tecnologias digitais, de informação e comunicação e dizer tecnologia tem. E também dizer que tem sinal também, né? Nós temos sinal também. Nós participamos, a secretaria, ela está participando do programa de inovação e educação conectada. E nós estamos com 500, né, professora Rose? 535. 535 escolas no programa. Como é que funciona o programa de inovação e educação conectada? Carinhosamente, nós chamamos de PIEC, né? Que o nome é grande, então nós chamamos de PIEC. Como é que funciona? A escola ela é selecionada pelo Ministério de Educação e a Secretaria de Educação aqui recebe essa relação de escolas que é feita. Essa seleção é feita pelo MEC com base no censo escolar que a escola responde. E aí é feita a seleção lá. E a secretaria vem aqui, o nosso secretário, todas as escolas que o Ministério de Educação tem indicado, ele tem validado, ele tem aceito, tá? Ele não tem ficado nenhuma de fora. Então, é validado por ele e nossa equipe aqui, eu, Rose e Evana, participamos do programa. Nós entramos em contato com o gestor
E pelo programa, PDDE Interativo, o gestor acessa o PDDE Interativo, a aba Educação Conectada, e lá ele faz um plano de aplicação do recurso que vem. O recurso não é muito, professores. É em torno de 3.800, né, Rose? 3.892. Ela sabe... Eu sou matemática. Ela é matemática. Eu sei os números Vamos responder exatos. positivamente. Quase 4 mil. Quase 4 mil reais. Então, com esse recurso, o que o gestor pode fazer? Ele pode contratar conectividade para a sua escola e ele pode comprar equipamentos de conectividade, tá? Então, ele pode investir. E as nossas escolas, todas que não têm pendências, né, no FNDE, que não tem prestação de contas pendente, elas já estão com recurso na conta desde 2018. Em 2019, nós replanejamos esse recurso. Esse ano, nós íamos, em março, começar as contratações, e o que aconteceu, a pandemia, algumas escolas brecaram, mas as escolas estão retornando agora e já estão contratando, então as escolas já têm. Aí você vai me dizer, professora, mas o link é muito pouco. Mas nós temos conectividade, fora o que a nossa secretaria também provê, que a nossa secretaria também tem um trabalho nesse sentido com a capital. Então, professores, essa conectividade, ela é uma conectividade para ser utilizada de forma pedagógica, professores e alunos na escola. E, então, temos tecnologia, temos conectividade. É claro que não é uma conectividade que você vai conseguir conectar uma escola de 10 salas, todo mundo ao mesmo tempo ali naquele momento. Não dá. Mas, como nós muito bem sabemos, porque somos educadores, somos planejadores, você pode planejar para que nesse período de 9 às 10, uma sala faça um trabalho, depois a outra, no outro dia outra sala. Então, nós podemos ajustar isso para que professores e alunos acessem e utilizem essa tecnologia para acessar os aplicativos, o material que os professores estão encaminhando. É isso mesmo, eu ia enfatizar que essa conexão que a escola vai contratar com o PIEC, ela é de uso pedagógico, é para professores e alunos fazerem atividades, justamente é um app que o professor quer utilizar, é um vídeo que ele quer usar, é para o laboratório, é para esse tipo de atividade para professores e alunos. Olha, outro elogio aqui do nosso professor Arthur, faz toda a diferença, seu compromisso é inspirador para seus alunos, a matemática trabalhada de forma leve e interessante. Olha, professor Arthur, que bom, até é bastante interessante que venha esse elogio, porque eu gostaria que você falasse um pouco agora justamente da matemática e da física também, na verdade, como o nome do seu canal aí, Exatalizando, e falasse um pouquinho, porque são duas disciplinas, tanto a matemática quanto a física, que, em geral, se vê de uma forma muito tradicional, e os professores até usam uma expressão que eu detesto, mas fala-se muito assim, cuspe giz, é como se você só pudesse fazer ela mesmo com o professor presencial. Olha, para matemática não dá, a gente ouve muito isso, que não dá para você associar aplicativos, que não dá para você associar softwares. Então, eu gostaria que você falasse um pouco já agora, direcionando especificamente para a sua disciplina, professor. O que é que você acha nesse sentido? E se pode sugerir alguns softwares assim, específicos para essas disciplinas? Olha, na verdade, quando eu penso em física e matemática, a gente utilizar essas aplicações, eu creio que esse cenário já tenha mudado. Antigamente mesmo, acho que já da época da minha graduação, entre 2005 e 2009, já se via muito o uso de simuladores. Você fazia em Flash, era disponibilizado na internet para você fazer manipulações de física, que normalmente você só visualizava em figuras, né? Lançamento balístico, lançamento horizontal, vertical. E hoje em dia eu acho que a ideia da gente tirar essa escrita no quadro, de quebrar essa ideia de física ou de matemática, de ser simplesmente aquela fórmula escrita ou então aquele punhado de números e de conceitos fechados ali. É claro, sem perder rigor. Aí a conversa já entraria para outro lado. Mas o que eu quero compartilhar é que, sim, hoje em dia você pode ver no YouTube, você tem disponível vídeos de outros criadores excelentes que tiram esse tradicional do ensino, tanto da matemática quanto da física,
principalmente para o lado da física. Não que eu esteja deixando de lado a minha formação, né? Mas a matemática você tem o uso de aplicativos que eu creio que meus colegas já conhecem, como GeoGebra, onde você pode manipular gráficos de forma dinâmica, você pode trabalhar geometria espacial. E hoje o GeoGebra, no celular, ele tem justamente separado cada item desse. Então você tem o GeoGebra calculadora gráfica, você tem o GeoGebra 3D, você tem o GeoGebra realidade virtual, que você pode colocar apontado para um objeto e ele ali já plota o objeto 3D daquilo que você está visualizando. Então são recursos muito bacanas, principalmente esse virtual, porque você pode botar ali para o aluno, se ele tiver o smartphone dele, possível baixar, ele aponta para um objeto e rapidamente já tem ali a figura 3D, ele pode abrir para ele ver ela planificada e etc. Então, são boas opções em matemática. E o gráfico sempre, né? Eu acho que já passou daquela hora de a gente ficar fazendo gráfico, desenhando no papel, o milimetrado. É claro que esse trabalho tem que ser feito para o aluno conhecer, mas eu acho que ficar persistindo nisso e do tempo e daquilo que é disponível para nós em tecnologia já não vale a pena, né? Então, utilizar os aplicativos que estão à disposição. E em física, eu creio que a gente utilizar vídeos, a gente utilizar reportagens onde você possa mostrar fenômenos para eles ali, eles visualizarem um fenômeno, você trazer essa discussão para a sala, né? Você pegar e colocar, olha, mostra uma situação ali, você começa aquela discussão com os alunos, se eles conseguem reconhecer algo, e depois você já vai colocando um pouco do conteúdo ali dentro e a aula vai rolando e você vai falando de acordo com o exemplo que você colocou, até do próprio dia a dia deles. Então, para mim, é nesse sentido que eu penso em tecnologia dentro das áreas que eu trabalho, né? Parte de física e de matemática. É isso, né? Deixar de imaginar para começar a simular. Eu acho isso também espetacular. Eu também sou de matemática e acho espetacular quando a gente deixa um pouco de imaginar. Imagine aquela situação e passa a simular. E a questão do tempo também, né? Como a gente tem tempos pequenos na sala de aula, né, professora Estrela? E imagina construir um gráfico colorido. Eu que sou antiga, que sou do tempo do giz ainda, com o gizinho colorido, larga um giz, o giz quebra. Acabava a aula, até terminar de construir o gráfico de uma senoide, a aula acabou. Então professora Estrela, colabore conosco. Eu fiquei encantada com a fala do professor Arthur, né? Isso. Gente, a tecnologia é isso, ela é empolgante. Quando você começa a usar, você não quer mais parar, né? Eu digo sempre, usar a tecnologia para trabalhar com os alunos é brincar, né? É tornar a aula atrativa, dinâmica. E aí, Rose, eu vou fazer um desafio, né? Nós estamos fazendo esse programa aqui, que é maravilhoso, que essa experiência do professor Arthur tem sido assim brilhante, mas tecnologia, hoje nós só estamos falando. Para mim, para você provar que você faz com tecnologia, você tem que fazer. E eu faço um desafio aqui, para que o nosso próximo programa nós possamos fazer na sala de aula do professor Arthur, mostrando para a gente o uso desse GeoGebra, o uso dessas tecnologias. Eu penso que agora nós temos que ver ele de fato trabalhando, que eu acho que vai ser muito mais interessante, os professores vão verificar e ver as possibilidades, porque aqui nós estamos só na teoria, né? E o professor contando a sua experiência. É bonito de se ver, é bonito de falar, mas eu quero ver a prática. Então, para mim, tecnologia, que trabalho já há um bom tempo com tecnologia, tecnologia você tem que mostrar. Se você diz que faz, vamos fazer. Então, professor Arthur, nos receba num próximo momento na sua sala de aula, e eu penso que é o Solo de Lucena que está aqui direto conosco. Então, Solo de Lucena, se prepare que estaremos logo, logo aí com vocês, interagindo a partir da sala de aula do professor Arthur. Vamos ver se o Solo de Lucena nos recebe lá então, né? Posso... Eu só queria completar uma fala no seguinte, que a gente pensa na dificuldade de trabalhar com tecnologia, mas é porque nesse momento, acho que foi até a fala da professora Estrela em um certo momento aqui da nossa conversa, que a gente está aprendendo ainda a manipular. Então, quando a gente fala assim, o meu trabalho vai ser muito maior do que eu tinha antes de trabalhar o ensino tradicionalmente, mas é porque nesse momento, tanto eu quanto os meus colegas estamos passando por isso. É um momento de aprendizado.
eu estou aprendendo uma tecnologia nova e é como um aluno está aprendendo a nossa disciplina. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas limitações, a gente tem que buscar um conteúdo em um lugar ou outro, você tem que dedicar tempo para isso. E às vezes a gente se vê ali sem tempo por causa da rotina de trabalho. Mas eu creio que depois, quando a gente tem o domínio da ferramenta, tudo se torna mais fácil. E se torna fluido, se torna natural você trabalhar com isso. Eu cito, por exemplo, a parte de gravação de vídeos que eu faço. Para eu poder aprender, eu ficava horas e horas ali, e nesse momento eu cito que nesse ensino emergencial, que a gente se ausentou da sala, o pouco do tempo que eu tinha ali livre, eu estava aprendendo a mexer em um aplicativo de exposição mesmo própria para poder aprender. E isso se tornou fluido. Depois de certo tempo, eu gravar e eu editar e eu fazer os meus vídeos se tornou algo onde o que levava-se 1 hora para fazer, hoje eu consigo fazer em tempos de 15, 20 minutos. E a prática vai levando a gente a essa perfeição, né? Então eu creio que nesse momento, como também a gente foi pego de surpresa, imerso nesse mundo tecnológico que muitos colegas não se viam nessa situação, eu creio que com o tempo, essa prática de uso de tecnologia vai se tornar fluida em nós. Exatamente. O Arthur também, o professor Arthur aqui, é um exemplo daquilo que a Estrela estava falando agora há pouco, de ser ele é jovem, ele é muito jovem. Então, ele é um nativo digital, daquilo que o professor Nova, né, falava. Uhum. Ele é um nativo digital, assim como nossos alunos. Só que ainda não, assim como nossos alunos ainda não aprenderam a usar dessa habilidade com a tecnologia para adquirir conhecimento, para a educação, para navegar, para aprender, para usar para suas aulas, para adquirir conhecimento, muitos dos professores jovens, assim como, por exemplo, o Arthur, ainda não tinham usado dessa habilidade natural de ser também um nativo digital para suas aulas, para o seu trabalho. E despertou isso, transformou-se nesse período emergencial. Obteve essa transformação digital. E, já com a sua habilidade natural, foi, então, muito mais fácil para ele, não é isso, Arthur? Isso. Já tinha uma habilidade natural, já conhecia muitos softwares, mas ainda não tinha aplicado isso. E eu tenho certeza que isso aconteceu com muitos dos nossos colegas professores que estão aí. Se alguém quiser também se manifestar aí no chat, pode falar, que a gente vai ler aqui. Eu tenho certeza que aconteceu com vários colegas que tiveram essa mudança, essa transformação. E, é claro, assim como disse o Arthur, tivemos limites também. Abre-se muitas possibilidades, como no caso do colega aqui, abriu a possibilidade para até fazer um canal, e esse canal está aberto, primeiramente, óbvio, teve seus alunos, né, que começaram a seguir, mas depois outras pessoas. Mas tem também seus limites. Você começa com 1h30 para fazer um vídeo e depois você já está fazendo isso num espaço de tempo bem menor. Então, é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Nós temos limites, mas nós temos possibilidades. Essa transformação ela está acontecendo com todos os agentes da educação. Essa transformação digital que aconteceu de uma forma abrupta. Mas ela vem também com muitas vantagens para todos nós, não é isso, professora Evana? Realmente, ela serviu, como já foi falado aqui também, para cada professor despertar, como despertou no professor Arthur, né? Despertou em cada um essa vontade de fazer alguma coisa diferente, porque alguma coisa tinha que ser feita nesse momento, né? Que foi novo, foi diferente, foi para todo mundo, foi global. Então, se for para tirar os lados positivos dessa pandemia horrível, foi esse despertar que cada professor e outros profissionais também tiveram para conseguir fazer acontecer. Deixa aí, vamos colocar aqui na tela o canal do YouTube do professor do professor Arthur. Se o pessoal tem o link, mas a gente vai deixar também o canal do YouTube do professor Arthur, canal Exatalizando, tá certo? Exatalizando. Exatalizando. Coloca lá que vocês vão encontrar logo o professor Arthur com as suas dicas para
para o vestibular, para o CIS, PSC, de matemática e de física, exatalizando de exatas, tá? E que também vocês, colegas professores, podem aí indicar para os seus alunos também e tirar também algum material que vocês, de repente, precisam para incrementar suas aulas. Então, se nós não temos mais perguntas, vamos aqui encaminhando para o final da nossa roda de conversa. Lembrando que, colegas, nós estamos sempre buscando também vocês que queiram participar, tenham algumas sugestões, podem deixar aí no chat. Então, já pensando no encerramento, Estrela, suas palavras. Bem, eu agradeço. Esse bate-papo, essa roda de conversa foi muito agradável, com a presença do professor Arthur, que fez toda a diferença na nossa fala de hoje. E, professores, eu quero deixar claro que nós, do Centro de Formação Padre José Anchieta, estamos à disposição de vocês para as dificuldades que vocês tiverem com o uso da tecnologia. Vocês podem estar acionando o nosso centro, a professora Adriana Moreno, que é a nossa gerente de formação, a professora Ana Lucena, que é nossa diretora. Vocês podem estar entrando em contato, solicitando cursos, solicitando uma visita nossa, uma ajuda nossa na sala de aula. Nós trabalhamos com isso, nós somos a equipe de apoio de vocês na escola para ajudá-los a fazer esse diferencial na sala de aula, na melhoria do seu conhecimento com o uso de tecnologias. Também coloco que nós estamos à disposição de vocês para qualquer informação sobre o Programa de Inovação e Educação Conectada, que é o que nós trabalhamos. Então, se você precisa de ajuda para a contratação do link da internet da sua escola, se você precisa saber como muita gente pergunta para a gente, né, Rose? Professora, o nosso dinheiro já está na conta? Como que eu sei que se o dinheiro está na conta? Então, professores, para quem ainda não conhece, nós divulgamos aqui hoje o Clique Escola. Acesse o Clique Escola. Lá no Clique Escola, você tem acesso a saber quais são os programas que a escola está participando e quais dele o recurso está na conta, e até se a sua escola está com pendências no FNDE, você consegue ver lá. Mas nós estamos à disposição de vocês para qualquer assunto sobre o Programa de Inovação e Educação Conectada. Esse programa também, nós temos a área de formação. Nosso programa está sustentado em 4 pilares, que é a visão do uso de tecnologia na educação, que é também a infraestrutura que o programa fornece para a escola, para que ela contrate essa educação, é que a formação, né, que o programa também tem. Nós temos lá um site que é o AvaMec. No AvaMec você encontra cursos sobre tecnologia, sobre a BNCC, sobre o medidor de conectividade. Então, nós temos muita coisa. E temos também a nossa equipe, que é essa equipe aqui pequena, mas que nós estamos à disposição de vocês para ajudá-los em tudo que tiver relacionado à questão da formação com o uso de tecnologias. Eu agradeço, Rose, agradeço ao professor Arthur com a sua experiência brilhante, com essa nova forma de fazer, né? Com essa libertação pelo uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no dia a dia da sua sala de aula, com alunos da escola Solon de Lucena. E qual é a outra escola, professor? A escola? Centro Educacional Arthur Virgílio. E do Arthur Virgílio, o uso do WhatsApp, né? O WhatsApp também, agora ele inovou, né? Nós temos novas... ele se tornou mais potente, eu acho que até para atender essa questão do professor, né, na sala de aula, de mandar material, de fazer uma videoconferência ali com um grupo de alunos, claro que menor, mas dá também para fazer, né? A professora Rose já fez um tutorial sobre isso. Visitem os nossos tutoriais, tá? Vejam lá, e se vocês precisarem de tutoriais que nós não fizemos, falem conosco. E também fica aqui o meu convite: se você é professor da escola e você usa um software que nós ainda não utilizamos, mas que você domina e que é empolgante, é interessante, dá para usar na sala de aula, professor, entre em contato conosco, que nós vamos lhe convidar, nós vamos lhe trazer aqui para fazer o tutorial desse software que você está utilizando. Então, o nosso espaço, ele não é só para nós do CEPAM, que somos formadores, mas nós também queremos contar com você,
que faz esse diferencial na escola, que trabalha com os alunos e que usa tecnologias diferenciadas para fazer a sua aula acontecer. Então, muito obrigada, professor Arthur, professora Rose, professora Evana. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Estrela. Professora Evana? Quero só agradecer a presença de todo mundo e dar um até logo, porque convidar vocês, eu digo até logo, e convidá-los, porque na próxima sexta-feira nós teremos um encontro aqui novamente, que vai ser Inglês e Arte. Então eu convido especialmente os professores de inglês e de arte para assistir conosco uma outra ação que vamos trazer aqui, com convidados bem bacanas de Manaus, e uma outra turma aqui, apresentar para vocês uns aplicativos e metodologia para a sala de aula também. Obrigada, professora Evana. Então, professor Arthur, seus agradecimentos. Rose, eu quero agradecer pelo convite, né, por eu poder compartilhar essa minha experiência com os meus colegas que estão assistindo a gente. Obrigado, professora Evana, obrigado, professora Estrela, também por me receber aqui. E também eu quero terminar a minha participação com uma fala de um colega. Ontem mesmo, à noite, nós estávamos conversando e chegou o momento de nós falarmos sobre a sala de aula, a aderência dos alunos, e ele disse o seguinte, que sejam 3 alunos ou sejam 50 alunos, qualquer participação já é uma evolução. Então, nesse momento que a gente foi pego, eu sempre falei, estou falando isso aqui, porque nós fomos pegos assim mesmo, de sopetão, mas sejam 3 alunos que aderiram à nossa estratégia, ou sejam 50 alunos, tudo já foi um sucesso. Então, eu creio que nesse momento, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que nós temos, que fogem até da alçada pedagógica, mas a insistência e a tentativa é o que vai levar a gente para que tudo isso, num futuro, quem sabe, seja a nossa prática. Para os novos professores que vão vir depois de nós, que sejam a prática deles isso já, naturalmente. Agradeço imensamente a todos vocês. Obrigada, Arthur, Estrela, Evana. Que bom que vocês estão todos aqui. Realmente nós tivemos essas transformações. Eu tenho certeza que o professor Arthur, nos anos vindouros, vai levar muito do que ele aprendeu e apreendeu durante esses meses para a sua práticas pedagógicas. Nós estamos vendo aqui no chat muitos elogios, parabéns a todos, muito bom. Olha, muitos elogios mesmo. E vamos continuar, professora Márcia, não é isso? Professora Márcia, agradecendo, dando os parabéns. E, gente, nós vamos sempre contar com vocês. Nós queremos compartilhar e valorizar o trabalho de você, professor, que está aí na escola e que tem essas experiências interessantes e que quer trazer, quer compartilhar conosco. Nós queremos ouvi-lo também. Então, vai todo mundo aí compartilhar. Nós queremos compartilhar com vocês e acompanhe também o canal do nosso, vamos prestigiar o nosso colega, professor Arthur, aí no Exatalizando, e nosso material, estamos aí no canal do YouTube Aula em Casa Amazonas, vai ficar também, tem uma playlist que fica lá, essa roda de conversa também vai ficar disponível. Tá bom? Então, até uma breve oportunidade, quando nós voltaremos aqui trazendo outro professor da escola. Outro professor que pode, de repente, ser você. Até breve.